Shalom Aleichem, como vai você, meu irmão, minha irmã? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Dando continuidade então à nossa série, continuaremos falando sobre os 13 princípios da fé de Maimônides. Vamos dar início então ao primeiro princípio, ok? Que princípio é esse? Ele diz o seguinte: creio plenamente que o Eterno é o Criador e guia de todos os seres, ou seja, Ele só fez, faz e fará tudo. Nós vamos então agora perceber algo muito interessante, porque Maimônides começa com seus 13 princípios de fé, falando daquele que é o Criador e o originador de todas as coisas, que é o Eterno. Então, a fé judaica, a fé, ela começa por esse princípio da plenitude da nossa crença, que é um Criador que deu origem a todas as coisas. O comentário é bem interessante, porque o comentário fala sobre essa crença na existência do Eterno. Então, uma das coisas interessantes também que nós precisamos entender é que o judaísmo sempre se inicia e termina com o Eterno. E o Maimônides escreve dizendo o seguinte, olha a frase dele: a base fundamental e pilar da sabedoria é a compreensão de que há um ser inicial que fez todo o restante existir. Então, nós cremos que tudo que está no universo, na Terra, inclusive o homem, tudo foi criado, tudo veio a partir do Eterno. E é interessante porque alguns cientistas creem no Big Bang, que houve uma explosão e que a partir dessa explosão começou a existência da matéria. Alguns dizem que isso surgiu a partir de um ovo cósmico. E alguém lá no passado perguntou para um professor que estava falando sobre a matéria: mas professor, quem criou o ovo cósmico? Então, tudo isso nos leva a compreender que se aconteceu um evento no passado que deu origem ao universo, depois deu origem aos céus, à terra e tudo aquilo que nós conhecemos, tem que ser essa pessoa maior do que todo esse universo. Então, Maimônides ele fala sobre isso, e o que existe apenas existe como resultado da existência do Eterno. Se o Eterno não existisse, nada do que nós conhecemos existiria, porque tudo veio dele. Isso é meio filosófico, meio poético, mas é real, porque isso nos remete a ter um temor, a carregar dentro de nós um temor de que um dia nós que viemos do Criador haveremos de nos apresentar diante dele para prestarmos conta a ele, que é na realidade o nosso, além de nossa origem, ele é o nosso Pai, porque ele nos gerou. Então, tudo isso esbarra na nossa realidade, colide com mentes que, por terem aprendido de forma diferente, por não acreditarem naquilo que estão vendo, negam a existência de uma origem única no Eterno. Então, segundo o judaísmo, o Eterno, além de ser origem, ele é a essência e a vida de tudo. Ou seja, tudo que existe hoje, que pulsa, que vive, que funciona no universo, veio dele e continua a existir por conta dele. Então, segundo a nossa fé, o Eterno ele é uma realidade absoluta, apesar de ser invisível para nós, tá? E segundo o judaísmo também, a única coisa que é real em todo esse universo é o Eterno. Tudo aquilo que está gravitando em torno dele é um reflexo apenas dessa realidade, dessa existência eterna, tá?
E às vezes a pessoa, eu, você ou qualquer outra pessoa, podemos ter certeza da nossa própria existência, mas mesmo assim, tendo certeza de que nós existimos e que temos objetos, outras pessoas no mundo, locais, etc. Ainda assim, existem pessoas que têm a coragem de questionar a existência do eterno, atribuindo todas as demais coisas a um grande acaso, ao acidente cósmico que fez com que tudo viesse a existir. Mas a gente sabe que não existem acasos nem acidentes cósmicos. O que existe é uma origem comum chamada o eterno. Então o judaísmo ainda nos ensina que essa existência divina, além de ser certa e absoluta, ela é inquestionável, ao ponto que todo o restante pode ser questionável. Então o judaísmo mostra que o eterno ele é independente da criação, tá? Ou seja, se acontecer qualquer coisa com a criação, ele continua sendo quem ele é. Já o contrário não é verdade. Se houver qualquer abalo na eternidade, a criação pode ser dizimada, porque tudo depende dele. Então ele mantém constantemente a criação nos seus estágios atuais, e ele permite com que a criação possa funcionar da forma como ela funciona, trazendo harmonia em todo o universo, apenas porque ele mantém as coisas da forma como deseja. Ou seja, há uma possibilidade de acontecerem tragédias, há uma possibilidade de acontecerem catástrofes, sim, mas tudo isso está inserido dentro do desejo e do plano do eterno. Um planeta pode ser destruído, uma estrela, ela pode mudar de rumo no nosso universo, sim, mas isso está dentro do escopo, do arcabouço do desejo do eterno. E uma das coisas interessantes é que, dentro da tradição rabínica, o eterno é chamado de Hamakom, ele é o lugar. Então, o eterno, ele, segundo a tradição, ele é o lugar do mundo, mas o mundo não é o lugar de Deus. Isso significa que o mundo existe dentro do eterno e que não há um Deus nos reinos espirituais e no universo físico que exista fora dele. Filosófico, né? Mas olha só que interessante isso. O eterno, ele está neste mundo, porque ele deu origem a este mundo. Em todo o planeta nós encontramos, no DNA do planeta e do próprio universo, nós encontramos as marcas da divindade. Mas o contrário não acontece. Você não encontra dentro do eterno a marca do mundo. Por quê? Porque o mundo se corrompeu, o mundo avançou para estágios em que ele se distanciou das realidades eternas, santas, que dão a perspectiva de quem é o eterno. Então hoje houve um distanciamento entre os dois, mas o mundo se distanciou do eterno, mas o eterno continua fazendo parte do nosso dia a dia em toda a criação. Uma outra coisa interessante é que a Cabala ensina que o maior milagre de todos, possibilitado por um Deus onipotente, é que um mundo finito exista dentro de um ser infinito, sem se tornar inexistente pela infinitude. Engraçado isso, né? Mais uma vez é uma linguagem bem rebuscada, bem filosófica, né? Porque o eterno, quando a gente diz assim que o eterno está no mundo, pela sua infinitude, o mundo poderia ser abalado por essa questão, mas o mundo não é abalado. E como o eterno, que é infinito, dá origem para o finito, isso não torna ele menor do que a sua criação. Pelo contrário, isso diz para mim e para você que a infinitude dele, a grandeza dele, que não pode ser medida por nós,
Chega a tal ponto dele controlar tudo, dele saber de tudo, e mesmo assim, ele ainda amar essa criação, que no caso é o homem. Você imagina que mesmo o homem fazendo tudo que ele faz, se voltando contra o Criador, muitas vezes blasfemando contra ele ainda continua amando esse homem, amando essa criatura, que é a coroa da criação dele, e ainda deseja salvá-lo, e ainda deseja transformar a sua vida e seu caráter. Por isso, quando nós começamos as 10 palavras, os 10 mandamentos, o nosso Deus se apresenta assim: eu sou o eterno, teu Criador, o teu Elohim. Ou seja, eu não sou qualquer um, eu sou aquele que dei origem a você. Portanto, você deveria me ver e vivenciar a sua vida de uma forma que você pudesse me honrar a cada instante, porque eu dei origem a você e eu dirijo a sua vida. Eu sabia já do começo, sei do meio e sei do fim da sua vida. Ou seja, ainda que a sua vida acabe, eu continuo a existir. Esse é o Deus que nós servimos. Então, essa é uma das coisas mais inexplicáveis que tem. Essa falta de relação que o Eterno tem com o tempo, porque para ele o tempo não existe. Ele esteve nas gerações passadas, está nas gerações presentes e estará nas gerações futuras. Então, isso também mostra para mim e para você que a nossa mente não consegue alcançar quem é esse ser a quem nós servimos e amamos. Vamos para o segundo princípio agora. O segundo princípio de Maimônides diz: creio plenamente que o Criador é um e único, que não existe unidade de qualquer forma igual à dele, e que somente ele é o nosso Deus, foi e será. Isso aqui também é uma coisa muito interessante, amados, porque a origem, ela tem que ser sempre única. E nesse caso aqui não há como ter duas origens, tá? Não há como isso acontecer. Então, quando nós declaramos isso, que o Criador é um e único, nós estamos nos reportando a uma origem de Deus, do Eterno, né? Da seguinte forma, de que Ele é que fez com que todas as coisas saíssem para fora dele mesmo e se tornassem realidades. Então, se você pensar, tudo saiu da mente desse ser que é tão tremendo, que é tão maravilhoso e que tem uma infinitude de pensamentos, de alcance, para chegar a criar o homem e criar o universo e criar o reino espiritual que nós ainda não tivemos acesso, nós não vimos esse reino espiritual, mas que ele existe, e mesmo assim, ele continua sendo Deus. Imagine alguém que controla tudo apenas com as suas palavras, com seus pensamentos. E ele tem atitudes nas quais ele busca favorecer o homem. Olha só que coisa tremenda essa. A proclamação fundamental da fé judaica, que os judeus devem recitar diariamente duas vezes ao dia, é: Shema Israel, escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um só. Então, quando nós recitamos o Shema, nós afirmamos a nossa fé no Eterno e proclamamos a sua unicidade. Ele é único. Ele é o único que é Deus. Por isso, nós temos muito temor e tremor ao dizer esta palavra, porque quando a gente se refere a Deus, nós estamos falando do Pai, do Criador, daquele que controla todas as coisas, daquele que é a origem, daquele que é santo, que é perfeito, que é puro. E faltariam aqui adjetivos para falar sobre o Eterno.
Mas quando nós proclamamos o Shema, recitando 2 vezes ao dia, nós estamos declarando quem é esse Deus e Senhor. Então essa unicidade divina é central no judaísmo, tanto que a criança, quando ela nasce, as primeiras palavras que ela deve ouvir do seu pai judeu é o Shema. E o homem ou a mulher, quando estão prestes a partir desse mundo, eles recitam o Shema com uma despedida desse mundo. Isso nos mostra que o Eterno, ele dá início à nossa vida, mas nós terminamos a nossa vida com ele. Ou seja, as nossas conexões com o Todo-Poderoso, elas vêm desde o ventre e vão até o mundo vindouro. Então, a existência e essa unidade do Eterno, isso anda lado a lado. Entendeu? O judeu que não crê na unidade absoluta do Eterno, na realidade ele não crê no Eterno. Ou melhor, ele crê num Deus que não existe. Por quê? Porque se existe mais de um Deus, então isso é politeísmo. E nós cremos que o Eterno é único. Por isso ele é a origem e controlador de tudo. Nós não cremos como a mitologia greco-romana crê, naquele panteão de deuses, onde um briga com o outro, um fica bravo com o outro e um tenta superar o outro. E falar dessa unicidade, dessa unidade do Eterno, é uma coisa muito complexa, não dá para a gente tocar nesse ponto aqui, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: tudo o que acontece no mundo, nós precisamos atribuir ao Eterno. Ou seja, todas as coisas boas que acontecem, nós atribuímos ao Eterno. E todas as coisas ruins também. Por quê? Porque ele é o mestre do universo. Aí você vai falar assim, misericórdia, mas as coisas ruins vêm do Eterno? Sim, porque elas são ruins aos nossos olhos. Mas aos olhos do Eterno estão cumprindo um propósito. Porque na realidade, se eu entender que existe uma lei que é inexorável, que é a lei do retorno, tudo aquilo que eu plantei no passado, eu vou colher no presente e ainda colherei no futuro. Isso significa que quando uma coisa ruim acontece, ela veio do Eterno, veio porque está se cumprindo uma lei, que é a lei daquilo que eu plantei e colhi, mas por conta da permissão dele, porque ele me deu o livre-arbítrio para escolher. Então tudo vem e vai para o Eterno, tá? Lógico que eu não posso acusar o Eterno dele ser culpado disso, porque a culpa não é dele, porque quem fez a escolha fui eu. Entendeu isso? Uma outra coisa interessante aqui é que essa unicidade de Deus significa que ele é único, singular e indivisível. Significa que ele é a única fonte, realidade de poder do mundo. Ele dá poder aos demais, mas o poder emana dele. Nada pode ser comparado a ele. Nada. Nem o ser mais elevado no universo pode ser comparado a ele. Então, nós nunca questionamos essa unidade divina. E segundo os 10 mandamentos, nós dizemos assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o Eterno, ele é o único que nós consideramos como Deus. Ok? Continuando aqui, vamos para o terceiro princípio. Creio plenamente que o Criador é incorpóreo e que está isento de qualquer propriedade antropomórfica. Isso aqui também é bem interessante, porque quando nós estamos falando de um ser incorpóreo, nós não estamos falando de uma fumaça, de um fantasma. Porque a concepção de corpo é a concepção que nós temos. A concepção de um ser corporal é aquilo que nós entendemos. Olha só isso aqui que interessante. Esse terceiro princípio nos mostra que o Eterno não é físico, ele não tem um corpo como nós temos. Aí você pergunta assim, mas quando a gente chegar na eternidade, nós vamos ver o quê? A pergunta é muito boa. Eu creio que nós vamos ver um ser que se parece conosco, ou melhor, nós nos parecemos com ele, porque ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, só que
o corpo físico como nós temos, com estas características, ele não tem. A forma que o nosso corpo tem deve ser a mesma forma que o Criador tem, com essas definições que nós conhecemos, tá? Mas ele é infinito, ele é imenso, ele pode se deslocar de um lugar ao outro, entendeu? Sem problema de tempo, sem problema de espaço. Então, essas questões que estão ligadas à fisicalidade não pertencem ao Eterno e nem ao reino dele. Porque há uma separação entre essas duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão física. E quando o Eterno nos criou, ele nos criou a partir do pó da terra. Que ele jogou água, transformou isso em barro, moldou e, num momento posterior, ele sopra da essência dele no homem. Então nós temos duas coisas, o físico e o espiritual, que se conectam num só ser, que é o ser humano. Mas o Eterno não tem o físico, ele tem só o espiritual. Entendeu? Então isso faz com que essa questão da fisicalidade do Eterno não exista. Entendeu? Só que, para nós entendermos quem é o Eterno, as Escrituras, elas falam com frequência do Eterno como com atributos físicos, como os olhos do Eterno. O Eterno com reações humanas, ele se recorda, ele se zanga, entendeu? E são metáforas empregadas para que nós entendamos quem é o Eterno. Para mim me relacionar, então, com a Escritura, eu preciso ter pelo menos uma ideia de quem seja o Eterno. E para que eu possa ter uma ideia, eu tenho que conceber na minha cabeça uma imagem. E isso só é possível quando eu leio essas características acerca do Eterno. Entendeu? E na minha mente eu formo uma imagem de quem ele é. Se bem que, quando nós partirmos para a eternidade, nós vamos ter, num momento lá no futuro, essa oportunidade de vermos quem ele é. Porque até a nossa mente finita não é capaz de imaginar quem é o Eterno, tá? Então, a Torá e as Escrituras, elas tentam nos transmitir esses aspectos para que nós possamos criar na nossa mente alguma coisa que nos permita compreender e nos relacionar com esse Deus, como se ele fosse um ser com as características humanas, porém num plano muito mais elevado do que o nosso. E isso tudo que nós sabemos do Eterno, que é muito pouco, é o que tem na palavra, nas Escrituras. A Torá nos revela algumas coisas e pronto, entendeu? E uma coisa interessante é se falar da imutabilidade do Eterno, ou seja, ele não muda, ele não envelhece, ele não se cansa, ele fala assim, ele não fica chateado de me ouvir repetir sempre as mesmas coisas, entendeu? Então, quando a gente fala de mudança, por exemplo, a mudança está relacionada a várias coisas, a tempo, a espaço, a pessoas. Então, como para o Eterno nada disso existe, o tempo não existe, o espaço não existe, e as pessoas que estão com ele lá são seres celestiais que já o acompanham desde o momento em que foram criados. Para ele, então, não existe essa questão de mudança. O que ele vê é acontecer mudança na criação, por conta da atitude do homem. Mas nele mesmo não há mudança, ele tem planos e projetos que foram estabelecidos lá atrás, no momento da criação, e que continuam firmes até cumprirem seu propósito no futuro. Futuro para nós, porque para ele vai continuar sempre sendo presente, porque ele é atemporal. Então tudo aquilo que ele faz é eterno e imutável. O quarto princípio: eu creio plenamente que o Criador foi o primeiro e nada existiu antes dele, e que será o último e que nada existirá depois dele.
Aqui tem uma coisa engraçada, irmãos, porque quando a gente pega a Torá, você pega lá o livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, em hebraico ele começa com a letra Bet, que ela é virada para o lado esquerdo, entendeu? Então, quando ela é virada para... Ela é uma letrinha que a abertura dela sai da esquerda para a direita. Então isso é muito interessante a gente perceber isso, porque ela é tampada do outro lado. Ela não tem uma abertura para os dois lados. Ela tem abertura só para um lado, entendeu? E isso é muito importante a gente ver, porque o que aconteceu antes de Bereshit, antes de no princípio? Ninguém sabe. Nós só sabemos da existência do Eterno, mas o que aconteceu antes de no princípio, ninguém sabe. Então, nós não temos condições de especular para dizer assim, antes do Eterno criar todas as coisas, aconteceu isso, aquilo, outro. Por isso, o que nos é revelado é a partir de, no princípio, criou Elohim os céus e a terra. Então, isso é bastante interessante porque mostra que envolve um outro princípio por trás, da eternidade absoluta do Eterno. E no momento em que ele determinou, ele começou a criar as coisas. Entendeu? Então, tudo isso é discutido nas Escrituras de forma repetitiva, mas não cansativa, só a fim de nos informar que o Eterno um dia criou algo, mas ele é incriado. Ninguém o criou. Ninguém deu origem a ele, porque se alguém tivesse dado origem a ele, seria maior do que ele, e ele não seria Deus, mas quem o criou é que o seria. Entendeu? Então, para nós, o que nós entendemos é que o Eterno criou todos os mundos espirituais, os seres espirituais, e quando ele cria o universo físico como nós, o sexto dia da criação, ele coloca o homem dentro do Éden. A partir deste momento é que o tempo, como nós conhecemos, ele é criado. Entende isso? Então, todas as demais coisas, elas foram criadas fora desse escopo de tempo que eu e você conhecemos, horas, minutos, segundos. Entende? Então, tudo isso foi criado por alguém que está isento de tudo isso, porque tudo saiu dele, até o tempo saiu dele. E o tempo, para nós, você sente o tempo, mas você não vê o tempo. Olha só que interessante isso. E por que você sente o tempo? Porque você vê as coisas passarem diante dos seus olhos. Você vê que amanhã, tarde, noite, depois o dia seguinte, isso dá essa sensação de que o tempo está passando, mas você não vê o tempo passando, entendeu? Isso é muito interessante também, porque isso nos mostra que nós não temos essa certeza do tempo, mas nós só podemos senti-lo, entendeu? E voltando para agora para o mundo mais acadêmico, vamos falar um pouquinho da teoria da relatividade, que ela ensina que o espaço e o tempo são atributos da matéria. Então eles só existem porque a matéria veio a existir antes, entendeu? Ensinando para a gente o seguinte: quando o Eterno criou o universo físico, ele também criou o espaço onde as coisas foram alocadas e o tempo, que é essa sensação de que as coisas estão acontecendo, entendeu? Então, como o Eterno precede a criação, todos esses conceitos de matéria, espaço e tempo, eles não se aplicam a ele, mas eles saíram dele, entendeu? Então, alguns acadêmicos fazem aquela pergunta: quanto tempo o Eterno esperou antes de criar o universo? Tá? Então a gente fala mais uma vez, nós não temos essa resposta, porque o tempo não existia
quando isso tudo aconteceu. Você entende? Então, para o Eterno não tinha tempo. Se o universo não tinha sido criado, como é que vai medir tempo? Não tem como. Então, a grandeza desse Deus é algo inimaginável pelas nossas mentes. Entendeu? Então, a criação é mantida pelo Eterno fora do tempo. E aí a nossa cabeça, a nossa mente, ela começa a divagar e fica muito difícil a gente compreender esse Deus. E o homem não tem que compreender, nós precisamos obedecê-lo e fazer isso pela fé. Porque se nós tentarmos compreender esses conceitos, nós nunca vamos conseguir. Pelo contrário, pessoas que tentaram até hoje não conseguiram, porque isso vai muito além da nossa capacidade de compreensão e de apreensão dos fatos. Por quê? Porque nós somos seres limitados. E esses conceitos dizem respeito a um Deus, ou ao Deus ilimitado. Entende? Todas estas coisas, então, precisam ser absorvidas, elas precisam ser entendidas debaixo do conceito da fé. Tá? Então, nesse momento nós estamos terminando esses primeiros 4 princípios, Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu, por isso, espero que nós possamos continuar no nosso próximo vídeo, né? Esses 13 princípios da fé de Maimônides. Não perca, que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Se você gostou, dê um like aí, favorite o nosso vídeo, fale para as pessoas do trabalho que nós estamos fazendo e inscreva-se no nosso canal. Que o Eterno te